Boa noite a todos, cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Deus seja louvado mais uma vez nessa hora, nessa grande oportunidade que temos mais uma vez de exaltar o nome do Senhor, de dizer a Ele através dos hinos, dos cânticos, o quanto nós amamos esse Deus, o quanto nós queremos a cada dia servi-lo. Então que possamos a cada dia com alegria nos nossos corações, não é verdade? De fato expressar do fundo do nosso coração o amor que nós sentimos por Deus. Que não seja palavras vazias que venham a sair da nossa boca no momento de anunciar a mensagem, da pregação, ou também no momento que nós estivermos cantando, aqui no templo ou lá nas nossas casas, que sejam verdade em nossas vidas. Amém? Vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus por este momento, que Deus nos abençoe mais uma vez. Mas feche seus olhos aí na sua casa, junto da sua família, também quem está aqui no templo, feche seus olhos e vamos agradecer a Deus pela vida, pelo que Ele tem feito em nossas vidas, pelas oportunidades que Ele tem nos concedido de poder exaltar o Seu nome, de poder dizer através das músicas o quanto nós o amamos, queremos servir. Então, na sua casa aí, quem está na sua casa, junto da sua família, dê a mão à sua esposa, os filhos, quem estiver aí no seu lar nessa hora, que comece a aclamar a Deus, comece a agradecer a Deus por essa hora que estamos aqui, reunidos, que estamos prestando um culto a Deus. Quem está aqui no templo também, comece a orar, comece a agradecer a Deus em nome de Jesus. Essa rica oportunidade, Pai, que o Senhor nos concede. Deus, em nome de Jesus, eu venho pedir que o Senhor possa nos abençoar, Deus, que o Senhor possa nos guardar, Deus. Possa cada dia, Deus, nos fazer crescer em graça e conhecimento do Senhor, Deus. Ó, Deus, perdoe nossas falhas. Perdoe, Deus, nos ensine a cada dia, Deus, a viver uma vida que te agrade, Deus. Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito possa encher nosso coração a cada dia, Deus, o desejo de servir, de ajudar o nosso semelhante, Deus, estar junto da nossa família, nossos familiares. Deus, abençoe a Tua igreja, Caeté, abençoe a Tua igreja, Deus, em Minas Gerais, no Brasil, no mundo. Em nome de Jesus, abençoe, Deus. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos o Senhor mais uma vez, Deus, por essa rica oportunidade a qual o Senhor nos concede de estarmos aqui, Deus, reunidos com um único propósito, Deus, exaltar o Teu nome, dizer que o Senhor é o Deus de nossas vidas, que o Senhor, Deus, é que nos controla, o Senhor, Deus, é que a cada dia nos direciona. Então, em nome de Jesus Cristo, Pai, receba o nosso agradecimento, receba, Pai, em nome de Jesus. E também, Deus, que o Senhor possa ouvir nessa hora a oração dos Teus filhos, os que estão aqui no templo, também os que estão nas suas casas, orando pelos seus familiares, orando pelos seus vizinhos, orando pela nossa cidade, orando pelo Brasil, pelo mundo. Em nome de Jesus, Pai, nós confiamos, Pai. Estamos aqui, Pai, porque nós cremos que o Senhor é o Deus de nossas vidas. Nós acreditamos, Pai, que nós podemos sim, Deus, vencer, porque o Senhor está conosco, Pai. Então, em nome de Jesus Cristo, queremos, desejamos, Deus, que Teu Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, Pai. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, mais uma vez, por essa grande oportunidade que temos aqui de celebrar o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos celebrar a ceia do Senhor então, Vou convidar para abrir as nossas Bíblias, lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Romano 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por favor de vós,
fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice, é a nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Diante dessas palavras aqui, eu quero deixar algumas considerações aqui, para refletirmos a respeito da ceia do Senhor. Irmãos, todas as vezes que nós nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor, nós precisamos ter 3 atitudes. Precisamos pensar e precisamos ter 3 atitudes em nossas vidas. A primeira atitude que nós precisamos ter é de olhar para o passado. Nós precisamos olhar para o passado. Sim, olhar para o passado é olhar para a cruz de Cristo. Olhar para Jesus Cristo crucificado. Todas as vezes que você reunir para participar da ceia do Senhor, faça isso. Olhe para o passado. Olhe para a cruz de Cristo. Olhe para Cristo crucificado e entenda que Ele morreu por mim, que Ele morreu por você. Ele pagou alto preço com seu sangue para me tirar da condenação eterna. Estávamos condenados, estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos, mas Jesus Cristo nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Todas as vezes que nos reunimos para ceiar, para participarmos da ceia, nós precisamos olhar para o passado e sempre lembrar da cruz de Cristo. Sempre lembrar que Jesus Cristo morreu, mas Ele ressuscitou e está vivo, está presente, a cada dia nos dirigindo, a cada dia nos conduzindo. Uma segunda atitude que nós precisamos ter quando celebrarmos a ceia, nós precisamos olhar para o futuro. Ou seja, precisamos olhar para a segunda vinda de Jesus. Jesus vai voltar. Se Jesus não fosse voltar, eu não estaria aqui agora pregando. Eu ia pensar, nesse momento de quarentena, eu vou ficar quietinho na minha casa, com o álcool gel do lado e uma máscara na cara, mas não vou sair daqui de jeito nenhum. Mas quando a gente participa da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, a gente precisa olhar para o futuro e falar assim: Ele vai voltar. Está decretado. Eu já falei que sobre a vontade decretada de Deus, é outra vontade decretada de Deus. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Isso é fato. Quando a gente reúne com a igreja reunida, para ceiar, para comer do pão e tomar do vinho, do suco de uva, nós precisamos trazer isso na nossa mente. Precisamos ter essa atitude, olhar o futuro, pensar: estou aqui hoje, mas não sei se amanhã estarei, mas o meu Redentor, o meu Salvador, Ele vai voltar para buscar a tua amada igreja. Terceira atitude que precisamos ter quando olharmos, quando estivermos juntos ceando, nós precisamos entender que a ceia do Senhor não deve ser simplesmente um ritual, mas uma confissão ativa. Celebrar, comer do pão, o corpo de Cristo, tomar do suco de uva, o sangue de Jesus, não pode ser simplesmente um ritual. Não pode. Eu não posso pensar assim: não, é porque vai ter lá a ceia no início do mês, então eu vou participar ali como um ritual que a igreja faz, né, todos os meses, então eu vou participar. Não pode ser um ritual. Precisa ser da nossa parte uma confissão ativa. A cada dia: Deus, me perdoe, me ajude em minhas fraquezas, porque nós somos fracos, somos limitados. Por isso que na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 9, ele diz assim: se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus perdoa o pecado e ainda Ele purifica. Mas nós precisamos confessar.
Por isso que Paulo, quando ele chama a atenção no versículo 28, ele fala assim: examina o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Nós precisamos fazer um exame da nossa vida. Nós precisamos fazer um autoexame. Como eu estou andando como igreja, como corpo de Cristo aqui na terra? E quando a gente faz esse autoexame, não é para a gente fazer assim: eu vou fazer esse autoexame, mas vamos deixar que mês que vem eu vou cear. Vamos deixar que talvez lá no mês de julho, quando voltar tudo, estiver na igreja, eu vou cear. Não é para a gente fazer esse tipo de autoexame. É para a gente fazer um autoexame, fazer um concerto com Deus já e participar da mesa do Senhor. Porque tem uma música que diz ainda que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque na verdade não há. Quem garante que vai ter amanhã? Quem garante que no próximo mês eu vou estar aqui celebrando a ceia do Senhor? Por isso que nós somos chamados a fazer aqui um autoexame. Por que estou participando da mesa do Senhor? Por que estou comendo do pão, corpo de Cristo? Por que estou participando, tomando do cálice, do sangue do Senhor Jesus Cristo? Por que tudo isso? Precisa ser feito um autoexame para a gente entender o que nós estamos fazendo, o que de fato nós estamos fazendo. Então vamos orar mais uma vez. Eu vou pedir o Wildo que me ajude aqui a entregar o pão e o suco de uva, e nós vamos cear e nós vamos agradecer ao Senhor em nome de Jesus. Enquanto isso, eu pedi a irmã Elda que esteja orando, agradecendo a Deus em nome de Jesus. Papai, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor pela nossa vida. Amor tão grande que não negou o seu próprio filho. Muito pelo contrário, o Senhor amou tanto o mundo que o Senhor deu o seu filho para pagar pelos nossos pecados, para ser a ponte que nos religa ao Senhor. Obrigada, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz, pelo teu amor que nos traz vida. Obrigada por ter se feito homem, por nos ensinar como agradar o Pai sendo humanos. Obrigada, Senhor, por mesmo sabendo tudo que o Senhor ia passar, o Senhor ter ido até o fim, ao ponto de dizer: está consumado. Obrigada, Senhor. E obrigada, Pai, porque a morte não te segurou, a cruz não te segurou, mas ao terceiro dia o Senhor ressuscitou e vivo está. E a tua palavra diz que o Senhor vai nos preparar um lugar, que um dia estaremos contigo, Papai. Então nós te agradecemos, ó Deus, por essa graça, porque nós de fato não merecemos esse amor, nós não merecemos estar contigo, mas o Senhor é que nos torna dignos. Obrigada, Jesus, pelo teu sangue que nos purifica do nosso pecado, que nos liberta daquilo que nos aprisiona e que nos faz filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Obrigada, Papai, por esse tão grande amor. Obrigada por nos salvar. Obrigado, obrigado, obrigada. Amém e amém. Amém. Versículo 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por favor de vós. Fazei isso em memória de mim. Antes de fazermos, nós sabemos que Jesus, como Filho de Deus, ele veio neste mundo, viveu neste mundo. João capítulo 1, ele fala que ele veio para os seus e os seus não o aceitaram. Mas ele fala que todo aquele que recebeu, que crer no seu nome o recebeu, Deus deu o direito de sermos o quê? Filhos de Deus. Jesus, ele foi pregado na cruz. Então, a partir do momento que a gente participa da mesa do Senhor, comendo de um pedaço de pão, nós estamos comendo do corpo de Cristo. E crendo, afirmando que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, e um dia há de voltar para buscar a sua igreja. Então vamos comer todos em nome de Jesus.
Versículo 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Da mesma forma, quando ceamos e tomamos do cálice do Senhor, estamos dizendo que o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi derramado ali naquela cruz, por minha vida, pela sua vida. E quando fazemos em memória do Senhor, nós estamos falando: o Senhor Jesus Cristo, Ele vai voltar para buscar a tua amada igreja. O Senhor Jesus Cristo, Ele vai voltar para buscar os seus. Nós podemos crer, nós podemos confiar nisso. Por isso participamos da mesa do Senhor. Então, bebamos todos. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos o Senhor, Deus, porque o Senhor é o Deus de nossas vidas. Pai, muito obrigado, Deus, porque a cada momento, Deus, que nós nos reunimos como igreja do Senhor, como corpo do Senhor aqui na terra, para participarmos da mesa, para cearmos juntos como igreja, como povo do Senhor, nós estamos, Deus, afirmando, tendo a certeza, Pai, que nós somos do Senhor, Deus, e que nós entendemos, Deus, o recado do Senhor. Nós entendemos, Pai, a vinda de Deus aqui neste mundo, para nos salvar, para nos dar vida eterna, e para entendermos, Deus, e falarmos de forma bem forte, que nada pode nos condenar, nada pode nos separar do amor do Senhor, porque o Senhor pagou alto preço pelas nossas vidas. Então, Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por este momento, Deus, e que possamos a cada dia, Deus, fazer esse autoexame de nossas vidas, e a cada dia, Pai, desejar, a cada dia, Pai, sentir-se alegre, poder participar da mesa do Senhor, afirmando, Deus, que um dia o Senhor vai voltar para buscar a tua amada igreja. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar o Senhor em nome de Jesus? Naquela cruz, Jesus.
Eu sou livre e grato pelo teu amor, por tua graça me salvou. Por tua graça me salvou. Me salvou. Por tua graça me salvou. Amém. Deus abençoe, equipe de louvor. Pode se sentar nos seus lugares, em nome de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22. Efésios 5, a partir do capítulo 5, a partir do verso 22. Amém? Diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está submissa a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissa aos seus maridos. Maridos, falar até mais forte, né? Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula e sem ruga, sem coisa semelhante, pois santa e sem defeito. Versículo 28. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher, como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do corpo. Eis que deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de si também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Amém? Irmãos, para entendermos um pouco aqui do tema que nós estamos tratando este mês de maio,
Porque esse mês de maio é o mês da família, não é verdade? É o mês qual nós escolhemos para poder falar de uma família. Só que eu falei de manhã aqui hoje que nós não podemos ter isso em mente. Então é o mês de maio, então que eu preciso estudar mais a Bíblia com a minha família, né? Pegar todos os dias do mês e sentar ali, fazer uma reflexão da Bíblia. É no mês de maio que eu preciso fazer isso. Não é no mês de maio, simplesmente. Todo momento nós precisamos, né? Todo momento nós precisamos cuidar da nossa família. Por isso que o tema deste mês de maio é minha família, minha missão. Minha família, minha missão. E para compreender o projeto de Deus para a família, porque é o subtema da semana, né? O tema central do mês é minha família, minha missão. Que a gente sempre parte o tema, né? Em picadinhos, a gente vai em 4 semanas, a gente fala do subtema. Então o subtema para essa semana é compreendendo o projeto de Deus para a família. E para a gente entender o projeto de Deus para a família, esse texto aqui, ele nos mostra 2 personagens principais aqui, para a família dar certo, para a coisa acontecer no que diz respeito a viver em família. O texto está falando do esposo e da esposa. É claro que ele vai falar da igreja do Senhor, vai falar de Jesus, mas eu estou dando ênfase aqui, é porque nós estamos tratando do tema minha família, minha missão. Então o texto aqui, para a gente compreender um pouco, ele vai falar do esposo, da esposa, do homem, da mulher, do varão, da varoa, não é verdade? O texto vai nos ensinar sobre isso aqui. E o apóstolo Paulo, aqui neste texto, quando ele pega esse texto, ele descreve o relacionamento gostoso, ou seja, o relacionamento maravilhoso que Cristo tem com a igreja. Você pega o texto, você vai perceber que o apóstolo Paulo, ele está falando do relacionamento que existe entre Jesus Cristo e a igreja e Jesus Cristo. E ele traz isso para o âmbito do quê? Do casal, da família. Então o que o apóstolo Paulo pega e faz? O apóstolo Paulo ele traz esse relacionamento maravilhoso que a igreja tem com o Senhor Jesus e que o Senhor Jesus Cristo tem com a igreja. E ele faz o quê? Ele traz para o esposo e para a esposa compreender como eles devem se comportar no casamento, como eles se devem comportar no que diz respeito à família, a um casal. Você pode ler o texto em casa que você vai perceber. Paulo inicia esse capítulo 5 chamando a atenção para que nós venhamos ser imitadores de Deus. Capítulo 5 ele vai falar assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Começa o capítulo 5 falando isso. E se você perceber ali, Paulo está fazendo uma descrição bem direta de quem é de Deus e de quem não é. E quando chega no versículo 22 em diante, a gente percebe aqui que o apóstolo Paulo está usando desse relacionamento maravilhoso que Jesus tem com a igreja para mostrar qual deve ser o comportamento da esposa e qual deve ser o comportamento do esposo no que diz respeito à família, a casamento, a viver juntos. Eu quero, de forma bem rápida, não tão rápida, tá? Mas mostrar esses dois chamados que Paulo faz aqui, né? Essas 2 compreensões que tem que ter da parte do homem e também da parte da mulher. Mas eu vou começar com as mulheres. Mas entenda bem, quem estiver me assistindo aí, também as mulheres que estão assistindo aqui, não vá embora, né? Porque vou falar das 2 partes, para a gente compreender. Porque eu estou falando é para crente, não é verdade? Estou falando é para quem tem Jesus como Senhor e Salvador. Se quem está me assistindo agora não tem, não fique bravo comigo, você precisa compreender que se tratando de família de Deus, de ser de Deus, tem que viver assim. E não é eu que estou falando, não é pastor Fernando que está falando, é a Bíblia que está nos ensinando. É a mensagem de Deus para os nossos corações. Porque às vezes quando a gente fala de submissão, muitas pessoas já espantam, falam assim: opa, eu não vou ser submissa de ninguém. E quem não conhece a Jesus não entende que tipo de submissão aqui que a palavra nos ensina. Porque quem conhece a Jesus, quem conhece a palavra, entende que tipo de submissão que o apóstolo Paulo está falando aqui. No que diz respeito, o respeito que o homem tem que ter pela sua esposa e que sua esposa tem que ter pelo homem. Mas o fato é, o apóstolo Paulo, trazendo esse relacionamento maravilhoso que tem da igreja, na verdade, com Jesus Cristo com a igreja. Paulo vai mostrar como é que o homem deve se comportar.
como família, como igreja. Então eu vou começar pelas mulheres. Qual deve ser o comportamento da esposa diante do seu esposo? Qual deve ser o comportamento da esposa diante do seu esposo? Primeiro ponto. Paulo está falando assim a partir do versículo 22. Mulheres, sujeitai-vos aos seus maridos, como no Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, o qual ele é o quê? O Salvador. Aí para as mulheres, esposa, você vai olhar a atitude da igreja em relação a Cristo. Esposas, você vai olhar a atitude da igreja, corpo de Cristo, em relação a Cristo. Qual que é a atitude da igreja em relação a Cristo, quando ela olha para Cristo? Primeiro ponto, irmãos, você precisa honrar o seu marido. Porque a igreja não honra Jesus Cristo. A igreja, quando olha para Jesus Cristo, o papel da igreja não é honrar. O papel da igreja não é fazer aquilo realmente de quem é o cabeça, que é Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. Então a mulher, quando ela olha para o seu marido, crente, quem é do Senhor, quem tem Jesus como Senhor e Salvador, esposas que têm Jesus como Senhor e Salvador, precisa olhar para o seu esposo e honrar o seu esposo. Como a igreja, ela honra Cristo. Provérbios capítulo 14, versículo 1 vai dizer que a mulher sábia, ela faz o quê? Edifica a sua casa, mas a insensata, ela faz o quê? Derruba. Irmãos, nós não podemos, somos filhos de Deus, nós não podemos levar nossas causas para os tribunais pagãos. Eu não posso levar a causa, e a esposa precisa entender isso. Você não pode pegar algo que acontece na sua casa, dentro de quatro paredes, e falar para uma pessoa que nem Deus tem, que nem Jesus no seu coração tem. E é dessa forma que você honra seu marido, é dessa forma que você honra a igreja do Senhor Jesus. É honrar o marido, irmãos. A esposa, ela precisa de ter como atitude da igreja para com Cristo, primeiro, honrar o seu marido. E é dessa forma que você honra seu marido, quando você tem essa compreensão. Igreja quer honrar Jesus, quer fazer para Jesus. Por que muitos casais, irmãos, mesmo estando dentro de uma igreja evangélica, muitas vezes as coisas dão errado? A compreensão errada do texto, da Bíblia. Porque talvez venha falar, não vou ficar por baixo, não vou aceitar isso daqui em casa de jeito nenhum. E quando eu estou falando aqui como homem, eu não estou falando como uma questão que a mulher tem que se submeter. Não, vai chegar a minha parte aqui ainda. Vai chegar aqui, David. Você pode ficar esperto aí que vai chegar a sua parte aqui como homem, como esposo. Mas eu sei que da parte da esposa precisa o quê? Honrar o seu marido. Não pode, irmãos. Como igreja do Senhor, como igreja de Cristo, como corpo de Cristo, que nós precisamos ter essa compreensão. A esposa precisa de ter essa atitude de relacionamento com Deus. Igreja com Deus, preciso honrar o meu marido. Mulher sábia edifica a casa, a insensata derruba, põe tudo no chão. Quem sabe compreender, a mulher que sabe compreender, fala assim, não, está certo o que o pastor está falando lá, eu preciso honrar o meu marido. Ele tem que cuidar das coisas. Irmãos, a gente percebe que tem muito marido, você vê assim, são pessoas boas. Eles lutam pela esposa, e vocês vão ver aqui quando chegar a parte do esposo aqui também, que eu não vou pegar leve não, vou pegar pesado, tá? Não é só porque eu estou pregando. É a mesma coisa. Tem maridos que são bons, são pessoas boas, são pessoas assim que eles vão fazer de tudo para dar à esposa uma coisa bacana, dar um lar bem aconchegante, vai fazer de tudo. Então a esposa precisa honrar como se fosse a igreja. Paulo está usando aqui desse relacionamento de Jesus com a igreja e mostrando aqui a esposa com esposa. Esposa precisa honrar o seu marido. Não leva para tribunal pagão, não. Porque você vai receber só recomendações erradas. Larga ele. Está cheio aí fora. Vai para um forró, vai para um clube aí, para você poder aproveitar a vida. Se você está fazendo isso, faz também. Sendo-se que a própria Bíblia vai mostrar que a mulher de Deus, a mulher que tem Jesus, ela usa de sabedoria para ganhar um marido que não tem. É pela fé. Aí fé não discute, né? Já vi casos, irmãos,
A mulher está sofrendo, aí ela fala assim, não, vai ganhar, eu vou segurar as ondas. Quem sou eu para falar, não segura não. É ela e Deus. Irmãos, nós precisamos compreender isso. Segundo, qual deve ser o comportamento da esposa diante do seu esposo? Segundo, você precisa ouvir o seu marido. Você precisa ouvir o seu marido. Isso é para mim, irmãos, pastor, tá? A minha esposa precisa me ouvir, ela precisa entender que algo que eu vou falar com ela talvez não vai ser queimado. Quando a gente olha para a igreja, a relação da igreja com Jesus Cristo, o que a igreja precisa fazer? A igreja precisa ouvir quem? Jesus, precisa ouvir o que Deus está falando. Porque eu tenho certeza que eu estou falando agora para o pessoal que está assistindo a gente aqui, que eles conhecem a palavra de Deus. Então, dentro desse povo de Deus, desse povo lavado, remido, que tem Jesus como Senhor e Salvador, a esposa não vai falar isso, fala assim, não, eu não vou aceitar isso não. Quem ouviu o meu marido? Jamais vou fazer um trem desse. Não vou fazer de jeito nenhum. Nós estamos vivendo um tempo aí hoje que nós estamos buscando a liberdade, não vou ouvir. Nós sabemos, irmãos, que nós confiamos nesse livro, na palavra de Deus, e a palavra nos ensina isso. Eu quero ouvir o meu marido. A esposa diz, eu quero ouvir o meu marido, eu quero ver qual que é a ideia dele, o que ele pensa sobre isso. Porque hoje muitos casamentos e muitos relacionamentos, eles terminam porque às vezes não há esse diálogo. Não é essa questão, não, cheguei que eu fiz isso aqui, não pode, irmãos. Eu não posso pensar assim, quando lá em casa tem 2 carros, um é meu e o outro é da Renata. Esse carro aqui é meu e o dela é aquele, eu nem pego no dela, não pode ter isso. Não, o dinheiro que eu tenho na conta lá, essa conta aqui, não, ela é minha, essa outra conta aqui é dele, a dele tem menos, a minha tem mais, eu não vou emprestar para ele. Não pode ter esse pensamento. Então, quando o apóstolo Paulo está mostrando aqui, esse segundo ponto, irmãos, está mostrando que a esposa precisa fazer o quê? Ela precisa ter o comportamento de ouvir o seu esposo. Porque senão dá bagunça. E nós podemos relacionar isso com a igreja, que nós vamos entender, não é verdade? Nós vamos entender que a igreja precisa ouvir Cristo, porque Ele é o cabeça. Porque é Ele que nos direciona. Terceiro, qual deve ser o comportamento da esposa diante do seu marido? Você precisa enaltecer o seu marido. E quando eu falo enaltecer aqui, é no sentido de que de encorajá-lo. De falar, não, tá bacana, vai dar certo. Você precisa enaltecer. Eu fico olhando hoje, casal, a mulher quer se vestir bem, quer ficar bonita, quer se produzir, e aí você tem que fazer para o marido dela. E ela não está errada. O marido, da mesma forma, quando ele quer ficar bem bonito, né? E ficar fortão, quer malhar, não é verdade? Ficar usando aquelas camisetas fininhas, mas quer ficar bonitão. Ele precisa fazer isso também para agradar a esposa dele. Precisa fazer isso, se você veste bem, se você está bem assiado, né? Você precisa estar dessa forma para quê? Para agradar o marido, para o marido agradar a esposa. Ou seja, o apóstolo Paulo, quando ele trata de igreja, olhando a igreja, olhando para Jesus, e a esposa olhando para o seu marido, você precisa enaltecer o seu marido. Uma boa família, irmãos, ela vai caminhar, um casal e vai caminhar bacana acontecendo isso, enaltecendo. Eu vou falar aqui a verdade, irmãos. Porque eu não vou falar mentira também, né? Durante o tempo que eu fiz o seminário, que eu estava no seminário, a Renata me encorajou várias vezes. Porque eu estava trabalhando de horário, eu tinha que sair da empresa, eu tinha que ir para Belo Horizonte, porque foi presencial 4 anos. Eu consegui fechar o seminário em 4 anos, 8 períodos. E a Renata muitas vezes ela me encorajou. Ela me enalteceu. Muitas vezes na situação de pregar, porque é isso mesmo, a gente vai desenvolvendo. Você não começa tocando uma bateria aqui, isso já está bacana, não, cada dia você vai ver melhor, e a gente precisa chegar perto e falar, você melhorou na bateria, agora você está bacana, estou vendo ali que você está batendo, compasso direitinho. Quantas vezes a Renata, minha esposa, ela me enalteceu na situação de melhorar, de estar com o coração aberto. Muitas pessoas, às vezes ela comentava, as pessoas comentavam comigo. Às vezes a Renata comentava, falava, não, realmente ele faz isso. Isso é gostoso para a gente, irmãos. Como esposa, irmãos, você precisa de ter esse comportamento.
Você precisa enaltecer o seu marido. Quarto e último, para terminar, o das esposas. Qual deve ser o comportamento da esposa diante do seu esposo? Você precisa apoiar o seu marido. Isso muitas pessoas falam, né? O que seria você, pastor Fernando, sem a Renata? É pura verdade. Vocês percebem aqui na igreja que a Renata, desde aquela de trás lá, que eu vim para a igreja, foi através da Renata. A Renata já estava na igreja há quase 18 anos atrás. Eu não era convertido, não estava no caminho do Senhor. Trazia ela de moto aqui, ia para o forró, ia para outros lugares. Trazia ela de moto. Eu sei que quem estiver me ouvindo agora, até alguns pastores estiverem ouvindo, falam assim: mas como essa menina namorou com um cara mundano, né, do mundo? Eu não sei, irmão, isso é milagre de Deus. Aí você conversa com Deus, né? Eu não posso falar nada sobre isso. É milagre, a gente não, é mistério, né? A palavra mesmo é de mistério. Mas o fato é isso: eu trazia ela aqui e ia para o forró, ia para outro lugar. Só que depois que eu tive um encontro, eu me rendi ao Senhor Jesus, tocou-me e eu entreguei minha vida. Eu falei: opa, agora eu sou do Senhor, sou do Deus poderoso, do Deus eterno. A Renata que me apoiou. Hoje, se eu assumir a igreja como pastor da primeira igreja batista de Caeté, foi porque a Renata muitas vezes me apoiou nas visitas. Eu tento até às vezes tentar controlar o horário para chegar em casa, sabe? Eu tento controlar. Você viu que o Edil não ficou bom para o seu lado, né? Eu tento controlar o horário para me chegar em casa. Mas às vezes foge, sabe? Eu chego 1h30 depois que eu estava pensando. O culto aqui termina às vezes 9h30, mas eu estou chegando em casa é 10h30 ou 11 horas. Por toda a situação de quê? De estar no trabalho da igreja, missão, pregando o evangelho. Mas a Renata sempre fez o que? Sempre apoiou. Irmãos, o comportamento da esposa diante do seu esposo é apoiar ele. Quando a gente olha a igreja, irmãos, no sentido de olhar para Cristo, é de entender, irmãos, que Jesus nos ensinou tudo e nós precisamos apoiar e falar assim: opa, as boas novas estão aí, nós precisamos pregar o evangelho, nós precisamos levar as pessoas a se renderem a Jesus, a confessar a Jesus como Senhor e Salvador. Está lá no início em Gênesis, no capítulo 2, versículo 18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem o quê? Esteja só, farei para ele alguém que o auxilie, que lhe corresponda. Alguém que lhe auxilie, que lhe corresponda. Está aqui, irmãos. Deus não fez a mulher por acaso. Quando Deus fez a mulher, é nessa situação da mulher apoiar o seu marido, de estar junto, de ser uma auxiliadora. Infelizmente, muitas pessoas compreendem errado e quando lê um texto desse, pensam assim: não, eu não vou ser submisso, jamais vou ser submisso ao meu marido. Não vou. Eu estou buscando liberdade. Eu quero amanhã ter uma formação para mim não depender. Isso é pesado, irmãos. A gente conhece Jesus Cristo, temos Jesus como Senhor e Salvador. É pesado para o marido ouvir e falar assim: não, eu estou trabalhando, eu quero ficar independente, eu quero ter minhas coisas. Eu não quero depender para você para nada, irmão. Se tratando de filho de Deus, não podemos ter essa mentalidade. Se a esposa fala assim: não, eu quero virar um profissional bacana para me ajudar o lar, nossa família. Eu quero ajudar aqui a pagar a faculdade dos meninos. Eu quero ajudar aqui. Chega lá, não é maravilhoso? Fala assim: não, eu fiz a compra todo esse mês, ficou R$1.200, você não se pagar nada. Falou: opa, maravilha. Se ele tem esse pensamento, ele está errado. Porque ele está pensando: então eu vou guardar os R$1.200. Não é, não tem nada de ninguém, é tudo nosso. Tudo é conquistado para a família. Irmãos, a esposa precisa ter esse cuidado. Agora eu vou para a parte dos homens. Qual deve ser o comportamento do esposo diante da esposa? Qual deve ser o comportamento diante da esposa? Aí vira ao contrário, tá? Porque eu falei que o comportamento da esposa diante do esposo, ela vai fazer o quê? A esposa, ela compreende como deve comportar, vamos para ela olhando a igreja, olhando para Jesus. Só que o homem vira a situação aqui. O esposo, você precisa olhar a atitude de Jesus Cristo em relação à igreja. Aí piora um pouquinho para vocês, homens, para nós homens. Você vai olhar a atitude de Jesus Cristo em relação ao quê? À igreja. Se a esposa olha a atitude da igreja em relação a Cristo,
O homem, o esposo, ele precisa olhar a atitude de Cristo em relação à igreja. Qual é o olhar de Jesus Cristo para a igreja? Qual o olhar que Jesus Cristo tem para a igreja? Aí é o olhar que o esposo precisa de ter para a esposa dele. E eu vou falar alguns aqui, e que Deus tenha misericórdia da minha vida, e trabalho muito isso no meu coração como pastor. Porque eu não quero pregar uma palavra aqui para quem está me ouvindo, para quem está aqui assistindo, simplesmente para ouvir. Para mim, trabalhar no meu coração como marido, como esposo. Primeira coisa que Jesus faz aqui é fichinha para os homens tirar. É coisa pequena para tirar. Qual deve ser o comportamento do esposo diante da sua esposa? Primeiro, a esposa estiver me ouvindo em casa aí, ó. Comportamento do esposo diante da esposa. Demonstre total amor pela sua esposa. Demonstre, eu coloquei até a palavra aqui, total. Demonstre total amor pela sua esposa. E tem gente que entende que total amor pela esposa é lá encher a despensa. Tem gente que pensa que total amor pela esposa é encher a geladeira de coisas gostosas. Colocar lá um pudim, né? Aquele pudim bem gostoso. Esse aqui não, ele tem que ser molhado, né? Mas aquele macinho, sabe? Porque tem uns que é muito seco, né? Tem uns que assim é gostoso, você come ele até todo, se coisa, né? Mas tem gente que pensa que é isso. Declarar, você demonstrar total amor para sua esposa, você encher a despensa, você encher a geladeira de coisas, comida gostosa, você arrumar a casa toda, deixar a casa para ela bem ornamentada, você comprar um carro bacana, você comprar roupas bacanas. Olha que coisa, irmão, se os maridos desligaram agora o Facebook, não desligue não, que você vai ouvir mais ainda. Mas é uma verdade. Nós precisamos demonstrar total amor pela nossa esposa. Eu, como pastor, preciso fazer isso. Eu ouvi de um colega meu, irmãos, há muitos anos atrás, quando chegava início do mês, ele falava assim: não, o armário está cheio lá. Achava que era o papel. E eu acredito que os ultrapassados pensam assim mesmo. E quem estiver me ouvindo pode ficar triste comigo, mas é verdade. Mas dar total amor para a esposa não é encher a geladeira, não é encher o armário, não é dar carro bacana, não é dar roupa bacana, não é dar um cartão de crédito, não é nada disso. Vai dar é ruim. Dá ruim, não dá? Vai dar ruim. Porque talvez ela vai, não fala assim: não, mãe, faz isso, porque nem preocupa comigo. Não é desse jeito. E Jesus está mostrando isso para a gente aqui na palavra. Jesus está mostrando para a gente aqui em Efésios 5, 25. Maridos, amem suas esposas, assim como Cristo amou o quê? A igreja. Amem as suas esposas assim como Cristo amou a igreja, como Cristo amou as pessoas que foram até a Ele e as pessoas que vão crer ainda e vão até a Ele. É total amor. Por isso que para mim, irmãos, não tem conversa, não tem como negociar. Crente não pode ter esse pensamento de não ser submisso, de não vou amar, de não estou cumprindo com o meu papel. Precisa de ter um equilíbrio. Nós mudamos a situação agora. Hoje a gente sabe que as mulheres podem trabalhar. Na empresa onde eu trabalhei, que era subsolo, era uma mineração, extração de ouro, metais preciosos, trabalhava mulher lá embaixo, dirigindo um caminhão grande, até hoje trabalha. Conseguiu chegar para trabalhar dentro de uma mineração subterrânea. Mulheres, está lá trabalhando com a gente. E muitas vezes ela sabe disso, que as meninas que eu trabalhei com elas lá, estão lá ainda, elas sabem que muitas vezes a gente sabia que era algum serviço pesado, e a gente como um homem que é mais forte, fala: não, vou dar uma mãozinha aqui, mas está lá. Jesus está mostrando, irmãos, que nós homens, nós precisamos demonstrar total amor pelas nossas esposas. Isso é algo para mim. Isso não é fachada. Isso não é de plástico. Já falei aqui que é de plástico. De plástico é ruim, né? Eu tenho umas plantas aqui, essa aqui é verdadeira ainda, né? Mas eu gosto de planta de verdade. Deixa a planta morrer então. Porque de verdade você tem que ir lá pôr água nela. Depois você vai ver as flores saindo. Você vai conversar com as plantas. Eu converso, irmãos. Sabe, quem sabe eu gosto de planta. Tem umas plantas lá em casa e não posso. Às vezes eu vou no supermercado, eu vejo, eu falo: não vou levar mais não, porque vai secar. Porque eu não dou conta de molhar tudo. Entendeu? Mas hoje mesmo eu fui no supermercado, que eu vi uma bonita, sabe? O preço também não ajudou muito, está R$78 aquela copo de leite. Eu falei assim: está muito caro, dessa vez não vou levar não, que ela vai secar lá. Mas eu gosto de conversar com as plantas. Irmãos, não pode ser de plástico não. Tem que ser uma coisa verdadeira, irmãos. Nós precisamos amar. Nós não confiamos num Deus que muda situações, irmãos. Nós não confiamos num Deus que Ele faz o impossível. Nós precisamos confiar nesse Deus, irmãos, continuar confiando.
e falar, não, Deus vai trabalhar no meu casamento aqui. Eu vou orar junto aqui, nós não vamos separar não. Não vamos ficar junto aqui, vamos dobrar o joelho aqui. Entenda o que eu estou dizendo, irmãos. Deus sabe até onde, mas eu preciso fazer isso, eu preciso amar a minha esposa como Jesus amou a igreja. Segundo, para os maridos aí, qual deve ser o comportamento do esposo diante da sua esposa? Ele precisa se entregar totalmente por ela. O apóstolo Paulo vai falar, maridos, amem suas esposas como assim, como Cristo amou a igreja, e se entregou o quê? A si mesmo por ela. Quando você tem esse olhar, você faz esse olhar, esposo, você precisa olhar atitudes de Cristo em relação à igreja. Qual que é a atitude minha em relação à minha esposa? É me entregar até por ela se for preciso. Eu não vou perguntar aqui, mandar levantar a mão, quem está disposto a entregar aqui sua vida pela sua esposa, né? Mas eu sei que alguns aqui vão levantar, não sei se todos. Mas nós precisamos trabalhar isso no nosso coração. O esposo fala assim, não, eu vou me doar por ela. Eu vou me sacrificar por ela. Jesus fez isso pela igreja. Jesus, ele amou a igreja, ele se entregou pela igreja. E é gostoso demais quando Paulo faz essa comparação, que parece que até é pesado, né? Mas a gente vai falar assim, nossa Paulo, mas não pode, como é que eu vou fazer? Não dá. Né? Cada um tem o seu jeito, né? Deixa ela embora. Não dá para me segurar a onda aqui não. Jesus, irmãos, está nos ensinando, a palavra está nos ensinando que nós precisamos, irmãos, ter o nosso comportamento diante da nossa esposa a ponto de nos entregar por ela. Eu acompanhei os 3 partos das minhas 3 filhas. No último eu ia deixar uma pessoa acompanhar, mas quando ela chegou lá, ela falou assim, entra você mesmo, que eu acho que não vou aguentar. Eu falei, então entra também. Entrei, acompanhei os 3 partos. Que sofrimento, irmãos. Meu Deus do céu. Os 3, foi normal, todos os 3 nasceu normal, as 3 meninas, e eu ficava lá, e Renato estava lá na mesa deitado, e a testa ficava roxa aqui, aquele tanto de veia na testa, eu chegava lá, chamava a enfermeira, falava assim, tá nascendo lá, vai lá conferir lá para mim lá, porque tá ruim lá. Aí chegava lá, ela olhava, não, tá longe ainda, nem dilatou ainda, e voltava de novo, dava porque ia dando as contrações, né? Porque tanto de veia roxa, voltava, falei assim, tá ruim lá, vai lá olhar. Ela olhava, não, vai esperar um pouco mais ainda. Mas eu via que a situação, eu falei, meu Deus, graças a Deus que o homem não precisa de passar por essa situação. Até pensei assim, foi lá e comeu a fruta proibida da Jardim do Éden, está pagando um preço maior do que os homens. Mas o homem também paga, porque o homem, a Bíblia fala que do suor do seu rosto vai comer e vai beber. E é o que acontece hoje. Não faz corpo mole, não. Porque às vezes a gente vê uns aí fora que faz corpo mole. Você oferece para ele um lote para capinar, você dá ele pagar ele um dia R$70, mas não quer. Então se você fosse uma mulher, então você ia também sofrer isso igual sofre. Irmãos, eu vi que sofrimento. E a gente sabe que tem casos que às vezes a pessoa até chega aí e a óbito, não é verdade? A coisa complicar. E a gente fica pensando, meu Deus, será qual que é o nosso pensamento? Oh Deus, não tem jeito, mas como é que faz ali? Irmãos, Jesus, ele teve essa mentalidade. Jesus teve isso com ele, amou a igreja, se entregou por ela. Nós precisamos entregar para nossas famílias. Eu preciso me entregar para minha esposa, eu preciso buscar. Eu sei, nós temos as dificuldades, irmãos, como pastor também tenho, mas a gente trabalha, a gente conversa, é diferente, 2 pessoas diferentes. Mas lá vamos meio caminhando, lá vamos para 17 anos de casado, e Deus sustentando, e Deus ensinando, e Deus mostrando. Aí a gente pensa, a gente olha lá atrás e fala assim, meu Deus do céu, lá atrás quase que eu separei por causa de um pedaço de bife, um pedaço de empanado. Porque no início do casamento, quando aconteceu isso comigo, a Renata, nós tínhamos tido uma discussãozinha em casa por causa do empanado. Aí eu olho para trás e falei, gente, que meninice que eu estava com ela. Briguei com ela por causa do empanado. A gente segura a onda, a gente amadurece, fala assim, louvado seja Deus, porque eu não separei. Segurei a onda. Mas agora aqui na frente que a gente vê isso. Então por isso que as lutas elas vão acontecendo, as lutas elas vêm e a gente percebe assim, Deus está no controle, Deus está cuidando. Aí você olha para trás e fala, louvado seja Deus que eu estou aqui junto com a minha esposa, junto com minhas filhas, e quero que a promessa, acho que é do Salmo 127, ver os filhos dos teus filhos. Salmo 127, no finalzinho do Salmo 127, que a gente vai ver os filhos dos nossos filhos. Não sei se Deus vai me dar essa alegria, né, essa graça. Mas eu tenho que sonhar. Eu aprendi uma coisa, irmão, sonhar eu tenho. Mesmo que não aconteça, mas eu tenho que sonhar. Eu preciso sonhar com isso. Terceiro e último, para a gente poder encerrar.
Qual deve ser o comportamento do esposo diante da sua esposa? Cuide dela. Seja sensível às suas necessidades. De novo. Cuide dela, da sua esposa. Seja sensível às suas necessidades. Que pesado para os homens, tá? Paulo, no capítulo 5, versículo 28, está falando assim: da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Nós precisamos ser sensíveis no comportamento nosso, no que diz respeito de cuidar das nossas esposas. Irmãos, é o papel da esposa, submissão, o papel do marido, amar e se entregar por ela, igual Jesus se entregou pela igreja, para a gente ter uma família feliz. Não vamos pôr culpa nos nossos filhos, não. Nossos filhos, eles vão aprender também. Eles vão perceber que a vida é isso. Eu aprendi uma coisa: a vida é ao vivo. Ela é ao vivo. É isso mesmo, a Kathleen sabe, as minhas sabem, a vida é ao vivo. Tem hora que a gente não está bem, não é todo dia que a gente está bacana, não. Por isso que a vida é ao vivo. Tem dia que a gente está triste. Tem gente diante de uma situação de perda, a gente se entristece. Tem dia que a gente não levanta tão bem. Mas eu creio, eu acredito que a esposa, o esposo, a esposa tem um papel fundamental no que diz respeito à família. Minha família, minha missão. Se eu continuasse o texto aqui, passasse para o capítulo 6, ia falar aqui dos filhos. Quais são os papéis, o papel do filho no que diz respeito à família? Que é um mandamento com promessa, não é verdade? Honrar os pais. Honrar pai e mãe, que é um mandamento com promessa. O que a gente vê acontecendo aí de fora, gente? O que a gente vê acontecendo nas ruas? Tragédias e mais tragédias, por quê? Porque não há essa questão de honrar pai e mãe. E os dias não são prolongados. Precisamos fazer isso. Tenho certeza que se entendermos aqui qual deve ser o comportamento da esposa diante do seu esposo, e qual deve ser o comportamento do esposo diante da sua esposa, nós vamos ser famílias felizes, porque nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos a mensagem. Deus está nos dando, irmãos, não é uma chance, Deus está nos dando inúmeras chances. Escrevemos uma história bacana. Quando eu leio a Bíblia, o livro sagrado, a palavra de Deus revelada a nós, eu vejo a história desses moços aqui e fico falando: gente, nós também estamos escrevendo a história. Todo mundo está escrevendo a história. E eu quero que ela tenha um final feliz. Você vai estudar sobre a vida de Jó, se assusta, tudo que Jó passou. E o texto começa falando que era um homem íntegro, reto, temente a Deus, e se desviava do caminho do mal. Passou por tudo aquilo, mas no final ele falava assim: ó, antes eu só ouvia falar de Deus, hoje eu consigo perceber, eu vejo Deus, eu consigo sentir assim. Nós estamos escrevendo história, irmãos, e nós precisamos ir até o último capítulo, porque Deus, Ele é fiel e vai nos abençoar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, mais uma vez pela Tua palavra em nossas vidas, Pai. Deus, em nome de Jesus, queremos, Pai, como igreja do Senhor, observar tudo isso que a Tua palavra nos ensina, Deus, e agirmos de formas corretas, de formas que venham a agradar o Senhor, de forma, Pai, que nós venhamos sempre, Pai, exaltar, glorificar o Teu santo nome, Deus. Então, nós pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe nossas famílias, abençoe os casais dessa igreja, abençoe as famílias que nos assistem nessa hora. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa protegê-las, possa cuidar, e que a esposa, Pai, o esposo, possa compreender, Deus, qual é o papel no que diz respeito à família. Temos a nossa família e temos uma missão: cuidar da nossa família. De fato, sentir Deus nos transformando, Deus agindo em favor de nossas vidas. Muito obrigado, Deus, por essa palavra. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar o Senhor, em nome de Jesus. Quem está aqui pode se levantar. Quem está em casa também pode se levantar aí, se você quiser. Eu não sei se você está deitado na sua cama, mas vamos adorar o Senhor, em nome de Jesus.
O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou. Levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu. Nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, pra sempre. Exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu. Nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, pra sempre. Exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia.